Mas como que eu faço um devocional? Eu não sei ler a Bíblia. Vamos ler agora. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Li um parágrafo, vou fazer minhas anotações. Eu não separo por cor aqui, tipo, essa cor significa tal coisa. Cada página eu vou pintando de várias cores, vocês vão entender aqui. Sim, eu acabo lendo 2 vezes tudo, mas é assim que eu faço. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa. Anotação disso. Servir a Deus com a consciência limpa. Eu tô pintando meio feio porque tem um tripé na minha frente, né? Então não vai ficar muito legal. Mas geralmente fica mais bonitinho. Ao lembrar-me constantemente de você quem? Timóteo. Era para Timóteo que ele estava escrevendo isso. Ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. Aqui cabem 2 anotações, eu acho. Primeiro, o hábito de Paulo de sempre se lembrar de Timóteo constantemente nas orações dele de dia e de noite. Eu lembro de quem para orar noite e dia? Isso aqui é disso aqui. Entende? É como se fosse a legenda de um gráfico isso para mim. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. Então, ver Timóteo completava a alegria de Paulo. Aqui eu entendo a importância da comunhão. Eu tenho uma alegria completa quando eu estou em comunhão. Eu vou pintar de amarelo para dar um contraste maior com o vermelho que está aqui em cima. A alegria completa está na comunhão. Às vezes eu espero um pouquinho a caneta secar também, mas essa caneta parece estar boa. Ela não vai arrastar quando eu passo o lápis. Continuando, recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd, começou nela, e em sua mãe Eunice. 2 mulheres de Deus na vida de Timóteo. Estou convencido de que também habita em você. Ok, vou anotar aqui. Marrom agora. Uma fé não fingida que passou por 3 gerações. Quem gerou essa fé não fingida em Timóteo? Não foi Paulo. Foi sua mãe e sua avó. Não tá ficando bonito, né? Mas, de novo, tem um tripé na minha frente. Eu tô a 3 metros de distância da minha Bíblia aqui. Por essa razão, torna lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Mais 2 anotações. Não são todos os livros que é assim, gente. Tem várias anotações em um parágrafo. Alguns não, né? Vai depender do que Deus está querendo falar com você aí. O dom de Deus estava em Timóteo mediante a imposição das mãos de Paulo. Então, houve uma transferência de dons. Então, a primeira coisa que eu quero anotar disso aqui. Paulo transferiu dons. E o que mais? Paulo transferiu, mas Timóteo precisa manter viva a chama. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Outra cor. Tá vendo que as cores aqui não tem um significado, é mais para eu saber a anotação referente ao que é. Só quero anotar exatamente o que está escrito. Espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Não é um ou outro. Meu armazenamento encheu. Já deu certo aqui, vamos continuar. Vamos para o próximo parágrafo. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele,
mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. O que me chamou a atenção aqui? Não se envergonhe. Vou continuar aqui e já passo o lápis ali. Mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. O que é por causa da sua determinação e graça? A nossa salvação e o nosso chamado. Tamanho do meu lápis, né? É que a cor dessa aqui é muito viva, então eu já usei muito esse coitado. Vou começar a fazer letras menores aqui, porque senão não vai caber, né? Até eu ler tudo isso. Deixa eu pintar aqui em cima antes que eu me perca. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Vou destacar essa parte. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Não tem uma anotação para fazer sobre isso, mas eu quero deixar destacado. Opa, não estava pegando aí, né? Eu destaquei esse aqui, mas eu não tenho nenhuma anotação para fazer. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Só quis destacar mesmo. Deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Não entendi isso aqui. O que Paulo confiou a Cristo até aquele dia? Quando eu não entendo muito bem o que estava escrito, a primeira coisa que eu faço antes de pesquisar qualquer coisa, ler outra versão da Bíblia. Vou abrir aqui. A primeira que eu tava lendo, aqui de baixo, ela é NVI. Essa aqui é a Almeida século XXI. Cadê o 12? Achei aqui. Deixa eu virar. Por essa razão, sofro também essas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Que tesouro é esse que aqui tá chamando de tesouro e aqui, cadê? Tá falando que Paulo lhe confiou isso até aquele dia. O que será que pode ser? Pode ser a salvação? Pode ser o quê? Será a salvação, vida eterna? O que Paulo tá falando que ele confiou a Jesus ou que é o seu tesouro? Não sei, eu acho que eu vou ter que pesquisar depois. O que eu faço quando acontece isso? Eu li algo que eu não entendi. Eu grifo com a caneta o que lhe confiei e coloco um ponto de interrogação. E aí, se tiver algum espacinho, como tem aqui, eu até escrevo para eu saber qual é a minha dúvida. O que ele confiou? Não entendi. Depois eu vou pesquisar mais a fundo esse versículo, ver na dicionário Strong e vou ver comentários também sobre esse versículo aqui. Continuando. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Então, Timóteo, ele está aprendendo que ele se tornou um guardião. Ele precisa reter com fé e amor o modelo da sã doutrina. E quanto ao que foi confiado, guarde. Timóteo vira guardião. Você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Engraçado, né? Que é uma carta que Paulo está escrevendo para Timóteo
E ele tá falando dos outros aqui. Ele sempre se lembra dos outros, né? Todos os da província da Ásia me abandonaram, mas Onesíforo muitas vezes me amparou e não se envergonhou por eu estar preso. O que eu entendo com isso? Pode uma província inteira ter errado comigo. Isso não descredibiliza o poder das outras pessoas na minha vida, o poder do corpo de Cristo, o poder que as pessoas têm de me reanimar e eu tenho sobre elas de reanimar elas também. Vou anotar isso. Vou puxar um pouquinho mais pro lado aqui para ir aproveitando espaço. Ainda que todos errem, é na comunhão que eu encontro aqueles que vão me reanimar. Eu não posso desistir da comunhão. Voltar aqui, continuando, capítulo 2. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. Suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios de vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Algumas anotações aqui. Tá acabando minhas cores, né? Aí eu começo a entrar em desespero, porque eu não vou repetir cores aqui. Palavras que você ouviu, confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. Ou seja, o que você ouviu, você precisa fazer multiplicar. Vou anotar isso. Aqui, na minha Bíblia, às vezes eu coloco eu, tipo o que eu ouvi, e às vezes eu coloco o que você ouviu. Mas de qualquer forma, eu tô anotando isso aqui para mim. Esse você sou eu. Toda vez que eu leio isso aqui, esse você sou eu. O que você ouviu, você precisa multiplicar. Aqui eu acho que existem algumas camadas, né? Quando ele fala de soldado, de atleta e de lavrador. É isso? Deixa eu grifar. Soldado, atleta, lavrador. O soldado, ele não pode se envolver na sua vida civil. O maior alvo da vida dele é agradar aquele que o alistou, certo? O atleta, ele não vence se não competir de acordo com as regras. Então, para o soldado, ele está falando sobre o maior interesse ser o interesse daquele que o alistou. Para o atleta, que ele siga as regras. E o lavrador, de certa forma, está falando sobre uma recompensa de trabalho, né? O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. O que eu entendo aqui não são níveis, são coisas que estão envolvidas quando você trabalha para o Senhor. Então, aqui. Soldado. Primeiro, o interesse do meu superior. Atleta. Seguir as regras. Lavrador. Lavrador é o que mesmo? Recompensa. Eita, que cor que eu pintei ali? Aqui. Assim é trabalhar para o Senhor. Seguindo. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Essa palavra é digna de confiança. 2 pontos. Presta atenção quando tem 2 pontos. Se morremos com ele também viveremos. Se perseveramos, com ele também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. É da natureza de Deus ser fiel. Parece que é meio contraditório aqui, né? Se eu o nego, ele também me nega. Se eu sou infiel, o que deveria vir aqui? Ele é infiel. Porque se eu nego, ele me nega. Se eu sou infiel, ele também é? Não, pois ele não pode negar-se a si mesmo. Deus é fiel. Ele não está fiel em algum momento da sua existência. Ele não está amor em algum momento da sua existência. Ele é fiel. Ele é amor. Estão acabando as minhas cores. Vou pintar com esse cotoquinho aqui. Voltando. A palavra de Deus não está presa. Vou continuar aqui. Não há cadeias para
a palavra. Bom, se esta palavra é digna de confiança, no mínimo ela tem que estar grifada na minha Bíblia, né? Se morremos com ele, também viveremos. Se perseveramos com ele, também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Se somos infiéis, aí o plot twist, hein? Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Eu não tenho anotações, eu acho, para fazer isso aqui, mas isso precisa estar muito destacado na minha Bíblia. Eu zero ligo para uma Bíblia bonita, viu? Uma letra bonita. A minha letra é muito mais bonita do que isso aqui. Mas eu vejo que se eu fico presa à estética disso, não vai. Ok, tá super, hiper, mega destacado. Continuando. Continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como o obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Vamos lá. Qual que é a última cor que eu consigo usar? Acho que vai ser esse cotoquinho aqui. Continue a lembrar essas coisas a todos. Não só lembre, advirta eles diante de Deus. Se lembrar já é difícil. Agora, lembrar os outros e ainda adverti-los é mais difícil ainda. Mas é isso que a gente precisa fazer. É isso que Timóteo tinha que fazer como um obreiro. Essa parte também eu vou grifar. Como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Esse amarelo não é o mesmo amarelo que esse, dá pra ver? Esse é super mais vivo, esse aqui é mais pastel. Estão acabando as minhas cores e acabou meu espaço para escrever, então vou escrever aqui. Se lembre e lembre aos outros. Então são coisas que, né, um obreiro precisa ter. Como eu posso escrever isso? Um obreiro precisa não ter do que se envergonhar e manejar corretamente a palavra. Cadê meu lapisinho? Tá aqui, achei. Ok, acabei essa página. Estou virando e a partir daqui zeraram as minhas cores. Eu vou voltar a usar qualquer cor aqui. É assim que eu faço. Opa, eu preciso reler aqui de novo para eu entender o sentido lá. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra-se como câncer. Caramba, hein? Cadê minha caneta? Perdi minha caneta. Ah, tá. Achei. O ensino deles alastra-se como câncer. Peraí, me esqueci. Deles quem? É assim que eu leio. Eu li. Me perdi, volta. Evite conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso... Ah, tá. Os que têm conversas inúteis e profanas, o ensino deles alastra-se como câncer. Quem dera o evangelho se alastrasse assim, né? Como as conversas inúteis. Como eu vou anotar isso? Vou anotar como um alerta para mim mesma. Cuidado, conversas inúteis se alastram mais que as úteis. Entre eles estão Himeneu e Fileto. Eita, lançou o nome na roda, hein? Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu. Opa! Eles não se desviaram, tipo, deixaram de ser crentes. Eles passaram a crer em um evangelho falso. Que evangelho falso era esse? Eles diziam que a ressurreição já aconteceu. Isso é mentira. E assim, alguns pervertem a fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável. Apesar disso aqui se alastrar como câncer, o fundamento de Deus permanece inabalável e selado como esta inscrição. O Senhor conhece quem lhe pertence, e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado como essa inscrição. Porém, só para indicar que apesar disso, existe um porém. E é isso aqui. Numa grande casa, há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será um vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor
e preparado para toda boa obra. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Evite controvérsias tolas e inúteis, pois vocês sabem que acabam em brigas. Eu acho que aqui entra no mesmo tema daqui de cima, né? Falando sobre conversas inúteis. Então, eu vou grifar da mesma cor, porque essa minha anotação vale para o que está escrito aqui. Evite conversas tolas e inúteis, pois vocês sabem que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos. Tá, aqui acho que já mudou um pouco o foco, né? Tá falando sobre conduta. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão. Ah, aqui já vai vir uma outra anotação, hein? Então, eu vou fazendo as anotações aqui de cima antes que o foco mude. Sobre os vasos, tem alguma anotação? Alguns para fins honrosos, outros para fins honrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Ok. O que eu faço com os desejos malignos da juventude? Eu fujo. Eu não fico resistindo. Eu fujo. Fujo para onde? Para a justiça, a fé, o amor e a paz. Sozinho? Não. Com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Primeiro, fuja. Depois, em direção à justiça. O que mais? A fé, o amor e a paz. Terceiro, não faça sozinho. Ok. Continuando. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se opõem, na esperança de que Deus lhe conceda arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. É assim que um servo do Senhor vive, sem brigas, sendo amável para com todos, apto para ensinar. Opa! Os mestres? Não, um servo do Senhor. Paciente, deve corrigir com mansidão os que se opõem, na esperança de que Deus lhe conceda arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade, escapem da armadilha do diabo. O que é isso? É o modo de viver do servo do Senhor. Continuando. Saiba disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando seu poder. Afaste-se desses também. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis. Tem uma nota de rodapé aqui, é o 4. É sempre importante você ver as notas de rodapé, porque existe provavelmente uma outra tradução para essa palavra aqui. Ou tá fazendo referência a algum outro versículo, como aqui o 3, que eu não sei por onde tá. O 3 aqui tava fazendo referência a Números 16:5, só não sei onde é que tá aqui. Uma outra possível tradução para mulheres instáveis é mulherzinhas. Mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, aos quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Mais anotações. Vou pegar o amarelo. Esses são os homens dos últimos dias. Eu preciso, nos últimos dias, pregar o Evangelho de Cristo, mas eu preciso saber a hora que eu preciso me afastar destes homens. Entende? Quem vai me falar qual é a hora de fazer o quê, né? Espírito Santo. Vou puxar uma seta aqui. Eles conquistam mulheres instáveis. Eu, como mulher, não posso ser uma dessas. Mas como que um homem tão ruim desse jeito conquistam mulheres? Só conquistam porque elas são instáveis e porque eles têm aparência de piedade. Não parece ser tudo isso aqui. Parece ser piedoso, mas não é. Continuando. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé, não irão longe. Porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Então, em algum momento, o que tinha aparência de piedade se torna evidente a todos. Vou anotar isso.
Em algum momento a aparência desaparece e fica o que é real. Não sei que cor eu pinto isso aqui. Azul clarinho? Pode ser. Parece o mesmo azul, né? Mas esse é um pouquinho mais escuro ali de cima. Estamos terminando. Mas você quem? Timóteo. Você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Mais anotações. Eu acho legal que Paulo, ele tinha muita confiança na conduta dele. Não que, tipo assim, ele se baseava na conduta dele, ele confiava em Cristo, óbvio. Mas ele tinha confiança de dizer, por exemplo, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Será que eu tenho essa moral de fazer um negócio desse? Pode me imitar. Se você me imitar, você tá imitando a Cristo. Vou anotar isso. Será que eu tenho moral de fazer um negócio desse? Continuando aqui. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então a Bíblia já me deu uma certeza aqui. Seremos perseguidos. Vou escrever aqui do lado. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado em toda boa obra. Vou pintar de verde. Permaneça nas coisas que você aprendeu, das quais tem convicção. Permaneça e tenha convicção. Agora eu queria anotar isso aqui. Cadê? Sagradas letras são capazes de torná-lo sábio para a salvação. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado. Então, para que serve a palavra de Deus? Para que eu leio a palavra de Deus? Eu leio porque ela é capaz de me tornar sábio para a salvação. Eu leio porque ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, ainda que eu leia e fique sábio, o fim disso é uma boa obra. A finalidade da sabedoria é uma boa obra. Pensa nisso como um pedreiro. Você aprende tudo que aprende para no fim encarar uma boa obra. Esqueci de pintar esse aqui, né? Último capítulo. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão essa doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo. Suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente seu ministério. Eu acho que isso aqui tá ligado a isso aqui. Os homens dos últimos dias. Então, eu vou destacar da mesma cor. Aqui. Virar o tempo. Pronto, até aqui. Daqui pra cá, volta a palavra para Timóteo. Você, porém... Você quem? Você, Timóteo. Mas tem coisa para eu destacar aqui também. Bom, acho que encontramos aqui a boa obra, né? Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos e faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente seu ministério. Eu posso puxar uma seta aqui. Essa é a boa obra. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida.
está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Eu quero falar isso aqui quando eu estiver próximo da minha morte. Combati o bom combate, terminei a corrida. Que corrida? A minha corrida. Guardei a fé. Imagina chegar no fim da vida e ver que eu não corri a corrida que Deus tinha me dado, que Deus tinha proposto para mim. Eu não combati o combate que Deus tinha me colocado. Sei lá, eu combati o combate de outra pessoa. Eu corri a corrida de outra pessoa. Ou eu corri uma corrida que eu inventei, uma corrida em busca do dinheiro, uma corrida em busca de sonhos realizados, uma corrida em busca de uma carreira, a corrida em busca do sonho de ter uma família, do sonho de ter a minha empresa. Imagina chegar no fim da vida e ver que você correu a corrida errada e não ter a satisfação de falar isso aqui que Paulo disse. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça. A tranquilidade que ele estava de chegar no fim da vida e ver que o que ele esperava agora era simplesmente a coroa da justiça. Meu Deus, isso aqui precisa de um baita destaque. Será que minhas cores acabaram? Não acredito. Ah, achei uma aqui. É difícil fazer com esses lapisinhos pequenininhos. Eu quero ter essa paz. Cadê? Perdi o lapisinho. Isso acontece sempre. Perdi. Achei. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando esse mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Eu acho que eu imagino a tristeza que Paulo sentiu ao ver que um cara que estava com ele, caminhava com ele, vivia para pregar o evangelho com ele, talvez um discípulo, amando esse mundo, abandonou-me. Será que Demas se reconciliou com Jesus no final? Eu acho que talvez Demas não tenha conseguido falar isso aqui, sabe? No fim da vida dele. Porque ele chegou ao fim da vida tanto quanto Paulo. Ele amou esse mundo, mas ele não durou muito também. Não duramos muito. Mas será que ele teve o prazer de falar isso aqui que Paulo falou? Terminei a corrida. Eu guardei a minha fé. Eu guardei, eu zelei por ela. É triste isso aqui. Eu acho que eu não tenho uma anotação sobre isso, mas eu vou fazer uma carinha triste aqui. Só pra eu bater o olho e eu ver que foi alguma coisa que eu fiquei pensando. Crescente foi pra Galácia e Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Ele lia pra caramba, né? Alexandre, o ferreiro, opa, uma nota de rodapé. O latoeiro, isso é, um artífice em bronze. Ok. Ele causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente pregada, fosse plenamente proclamada. E todos os gentios, nota de rodapé, isso é, os que não são judeus, ok? Esse é o significado de gentios, a ouvisse. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele seja glória para todo sempre. Amém. Saudações a Priscila e Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Procure vir antes do inverno. Eúbulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos enviam-lhe saudações. O Senhor seja com o seu espírito. A graça seja com vocês. Últimas anotações. Quando a página está aberta assim, eu tento não repetir cores. Mas se eu não consigo, ok, mas eu tento não repetir as cores dessa página, nessa página, para eu não ficar confusa a hora que eu bater o olho ali. Mas eu acho que eu vou ter que repetir, hein? Ah, não. Tem uma aqui que eu não usei ainda. Eu pensei em anotar alguma coisa aqui. Cadê? Aqui. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. No fim, Paulo foi morto, não foi? Como assim? O cara fala que o Senhor livrará ele de toda obra maligna, mas no fim ele é morto. A conclusão dessa frase aqui é: e me levará salvo para o seu reino celestial.
Essa obra maligna não tentava contra o corpo de Paulo. Podia até tentar, né? Mas o objetivo não era roubar o corpo de Paulo. Como que o cara que fala, o Senhor me livrará, é uma certeza que ele está tendo aqui, de toda obra maligna, no fim é morto. O Senhor não livrou ele de toda obra maligna? Uma coisa que precisa ter em mente é que o inimigo tenta, ele não tenta contra o meu corpo, simplesmente. Ele tenta contra o meu espírito, para que, assim como Demas, eu ame mais este mundo, abandone a minha fé. Essa é a obra do maligno. Mas aí, Paulo conclui que o Senhor o livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. O corpo dele foi salvo? Não, ele foi morto, né? Mas o seu espírito, a sua alma, estava assim, em paz, porque ele combateu o bom combate, terminou a corrida, guardou a fé e agora estava esperando a coroa da justiça. O maligno não conseguiu roubar ele disso. Então, sim, o Senhor o levou a salvo para o seu reino celestial. As obras malignas querem atacar o meu espírito. Paulo, mesmo sendo morto, chegou a salvo no reino de Deus, porque não tem a ver com o corpo. Última anotação que eu queria fazer aqui, deixa eu ver, com que cor? Acho que eu vou de vermelho, hein? O Senhor seja com o seu espírito. Às vezes é bom pegar uns vocabulários da Bíblia. Eu vou incluir isso aqui nas minhas orações. Quando eu estiver orando por outras pessoas, que o Senhor seja com o espírito delas. Então eu vou colocar aqui, incluir nas orações. Eu quero desejar isso às pessoas. Pronto! Li o livro de 2 Timóteo todinho. Demorou um pouquinho mais, porque tudo isso aqui não aconteceu só na minha cabeça. Eu tava falando em voz alta, porque eu tô gravando esse vídeo. Mas é mais rápido do que é o que eu fiz aqui. E ainda se demorassem horas, é a palavra de Deus, ela é digna do meu tempo. Ela é digna do meu sacrifício de tempo e, enfim, de qualquer outro sacrifício. Se isso te abençoou, se você achou legal acompanhar o devocional de alguém, deixe aqui nos comentários. Se você faz de alguma forma diferente, conta pra mim também. E não deixe de se inscrever aqui no canal, dar o like nesse vídeo, essas coisas aí de YouTube que você já sabe. Isso ajuda muito essa mensagem a avançar. Não esse vídeo especificamente, não o meu canal, mas essa mensagem. Então é isso, tchau, tchau. Até o próximo vídeo.